Lesse, coordenador para programas profissionais da área da computação, CAPES, MEC, o professor doutor Avelino Zorzo, para falar sobre blockchain e como vai impactar a saúde. Só testando um pouquinho da tecnologia. Pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Luiz, o Neto, todo o pessoal aqui do Hospital Ernesto Dornelles, pelo convite para eu conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma tecnologia que está surgindo aí. Conforme eu vou apresentar na palestra, a gente não sabe muito bem para onde ela vai, mas ela veio, ela vai ficar e ela vai impactar a nossa vida. Antes de começar a palestra, eu gosto de colocar um slide tipo esse que está aqui, tá? Porque eu vou citar algumas empresas, eu vou citar algumas coisas aqui, mas não tem nenhum juízo de valor em relação a elas, tá certo? Não significa que as empresas que eu vou citar aqui são as melhores, têm as melhores soluções e assim por diante. Eles são só exemplos. Então, cada um de vocês tem que fazer uma análise em relação a esses exemplos, tem outras tecnologias, tem outras soluções. Foram exemplos que eu peguei só para ilustrar o que eu vou falar um pouquinho, tá bom? Então, primeiro esse disclaimer aqui, para deixar bem claro. O que eu vou falar para vocês um pouquinho, dar uma contextualizada em relação ao que vem ser blockchain, que tipo de aplicação que a gente tem, e como o pessoal está se mexendo na parte da saúde. Uma das coisas que todo mundo gostaria de ter, talvez a gente gostaria de ter, quem aqui vai a algum médico alguma vez na vida? Todo mundo, né? Diferentes tipos de médico, todo mundo, certo? Eu tenho meu prontuário com um médico, eu tenho meu prontuário com outro médico, eu vou no hospital, eu tenho que carregar os exames, eu vou num laboratório, eu tenho que fazer exames. E todas essas informações, elas estão dispersas, certo? Se eu chegar e sair daqui e for lá para Rio Pardo, o pessoal lá não tem as minhas informações. Né? Então, o mundo que a gente está visualizando com a ideia de blockchain é onde eu possa ter todas as minhas informações de uma maneira segura, né? Mas que eu possa, por exemplo, liberar acesso para essas pessoas e os médicos, os laboratórios, os hospitais, as empresas farmacêuticas, né, farmácias, elas consigam inserir informações dentro desse ambiente, certo? E aí, conforme eu for circulando em qualquer parte do mundo, eu consiga dar acesso para as pessoas, para qualquer médico, e todo o meu histórico vai estar ali de uma maneira organizada. Existem algumas soluções similares, né? Por exemplo, se a gente for para o sistema de saúde inglês, eles têm tudo isso, mas de uma maneira centralizada. Com blockchain, o que a gente imagina lá na frente é que a gente vai ter um ambiente que pode não ter confiança, mas nossas informações estão ali e elas estão completamente distribuídas. Tá? Espero mostrar para vocês um pouquinho do que está sendo feito no mundo todo. E está sendo investido não é algumas centenas de milhares de dólares, é algumas centenas de milhões de dólares por diferentes empresas, tanto da área de tecnologia quanto da área da saúde. Um pouco do que eu vou falar também aqui é em relação às pesquisas que a gente faz lá no meu grupo de pesquisa lá na PUC, né, que é um grupo de pesquisa em confiabilidade e segurança de sistemas. A gente já está desenvolvendo soluções para algumas empresas lá dentro do parque tecnológico. A gente já tem uma solução para a área de finance financeiro e a gente está desenvolvendo também agora, em 2019, uma solução para a área de saúde. Então está acontecendo, vai acontecer e vai impactar todo mundo, não tem jeito. Tá? Essa figurinha é uma figurinha que eu gosto, porque ela mostra como a gente mudou no tempo. Quem aqui tem celular? Vocês vão fazer as perguntas usando o celular de vocês, né? Então, se cada um de vocês pode se considerar num ponto daquela rede que a gente tem lá na direita. A gente migrou de um mundo que era centralizado para um mundo que é completamente distribuído. Cada um de nós, na realidade, a gente não tem um celular na mão. Né? Cada um de nós tem o quê? Cada um de nós tem um computador. Isso aqui tem mais poder computacional do que o computador que levou o homem à Lua. Certo? Isso aqui é um computador que também permite a gente ligar e falar de vez em quando. Certeza eu não tenho, mas eu poderia apostar com vocês que 90% do tempo vocês não usam isso aqui como telefone. Né?
Mesmo quando vocês usam para falar, hoje em dia a gente usa via WhatsApp, via Skype, via outras tecnologias, certo? Telefone mesmo, a parte de telefonia é muito pouco usada. Eu devo usar uns 2, 3%, se tanto, como telefone. Eu pago minhas contas, eu acesso aplicativos, eu falo com meus alunos, falo com o pessoal que eu trabalho, tudo por isso aqui. Isso aqui é um computador e todo mundo tem um computador, então a gente já está naquele ambiente que está lá na direita. Tá? Então a gente se moveu desse mundo aqui para esse mundo aqui. Blockchain está nesse mundo aqui, que é um mundo completamente descentralizado. Uma outra figurinha que eu gosto de mostrar é esse gráfico aqui do Gartner, né? Que mostra essas tecnologias, elas surgem, aí a gente tem um pico aqui de expectativa inflada, que eles chamam, né? Que é onde a gente está hoje em dia com blockchain. Todo mundo achando que blockchain vai resolver todos os problemas do mundo. Não é verdade, né? Muita gente vai cair aqui no que a gente chama do vale da desilusão. Pessoas que vão se atirar em cima de blockchain sem saber para quê e vão ver que não vai resolver o problema delas, né? Tem muitos problemas que não necessitam de blockchain. Então o pessoal vai cair aqui até que chega-se no que eles chamam aqui do platô da produtividade, né? Chega aqui no final. E isso aqui tem uma expectativa de 5 a 10 anos. Então a gente está com blockchain ainda aqui em cima. Daqui uns 5 anos a gente vai ver soluções que vão estar afetando a nossa vida. Com certeza, não tem dúvida. Esse aqui era um gráfico, esse aqui já é um gráfico lá do ano passado. O ano que vem deve sair um novo gráfico e se a gente olhar, a blockchain já está baixando um pouquinho, né? Mas não chegou aqui embaixo ainda. Se vocês olharem, isso aqui tem diversos tipos de tecnologia e boa parte deles efetivamente acontece. Então, considerem isso quando eu estiver falando de blockchain. É uma tecnologia que está lá em cima ainda, mas é uma tecnologia que vai chegar aqui no final. Então, por isso também, parabéns pela jornada que vocês estão fazendo, porque vocês estão olhando lá para frente, né? Vocês estão olhando para coisas que vão acontecer ainda. Mas o que é blockchain, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Bitcoin. Já ouviram falar? Bitcoin é uma moeda digital, né? Bitcoin é uma moeda que surgiu efetivamente em 2009, ninguém sabe por quem. Tem um pseudônimo ali, ninguém sabe se é um grupo, se é uma pessoa, o que é, ainda não se sabe. Que lançou isso aqui lá em 2009. Blockchain vem um pouco antes, mas blockchain ficou famoso mesmo por causa das moedas digitais. Alguém tem uma ideia de quantas moedas digitais a gente tem no mundo hoje? Milhares, né? Mais de 2.000 moedas digitais. O valor de mercado dessas moedas digitais, um chute? Mais de 200 bilhões de dólares. Né? É uma realidade, acho que 200 bilhões de dólares é uma realidade. Né? Isso só na questão de moedas digitais. Mas por que eu estou falando? Porque essa construção, né, o Bitcoin, blockchain, ela vem de uma filosofia que eles chamam de filosofia cyberpunk, que é uma filosofia que ninguém acredita em ninguém, ninguém confia em ninguém. Né? E como é que a gente pode ter uma moeda, dinheiro, num ambiente desses onde não existe confiança? Para a gente chegar num ambiente desses que não existe confiança, a gente precisa de alguma tecnologia que nos dê algumas garantias. E blockchain é uma dessas tecnologias. Tá? Aqui eu vou falar um pouquinho, né, sobre redes peer-to-peer. Quem já usou, como é que é o nome? Popcorn Time aqui, só como um experimento. Popcorn Time é uma rede que distribui conteúdo completamente distribuído. Né? Na realidade é muito utilizado para pirataria, mas ele também poderia ser utilizado para fazer compartilhamento de conteúdo de uma maneira legal. O Skype, quem já usou o Skype, um tempo atrás, o Skype usava uma rede dessas, né, para fazer distribuição de conteúdo, de voz e assim por diante, usando uma rede que a gente chama de rede peer-to-peer, ponto a ponto. Tá? Tem essa questão de cadeia de transações, tem a questão, eu já vou falar um pouquinho dos problemas aqui de generais bizantinos, essa questão de confiança que ela é muito, muito importante. Tá? E isso aqui eu também não preciso haver vínculo com uma moeda real. Existe um vínculo com uma moeda real hoje nas moedas digitais, mas não precisa. E muitas das soluções que estão sendo implementadas, elas não têm esse vínculo. Ela pode ser simplesmente um token, um ponto, alguma coisa que a gente vai trabalhar com.
Deixa eu ver se o videozinho vai conseguir tocar, o Neto vai tentar para mim. Mas Bitcoin não é blockchain. Tá? Vamos ver, Neto, se vai. Esse a gente tinha testado, tinha ido. Aqui, ó, vai tentar mostrar para vocês só uma ideia. Então, se vocês têm uma rede de peer-to-peer dos Bitcoins, da moeda digital, na realidade, Bitcoin ele está em cima sobre blockchain. Blockchain é a tecnologia que me dá suporte a essa moeda digital. Então, o que eu vou ter aqui? As diferentes aplicações que a gente vai desenvolver também vão ser assim. Blockchain vai estar só como a base e a aplicação vai estar sobre. Moeda digital é só uma aplicação que a gente usa blockchain. Então, blockchain ela é muito mais do que as moedas digitais. Blockchain é a tecnologia que está por baixo dessas aplicações. E nós vamos ter centenas, milhares de aplicações que vão estar rodando em cima dessa tecnologia que a gente chama de blockchain. Tá já? Isso é que eu agora apertei aqui. Mas o que é uma blockchain efetivamente? Né? Blockchain é simplesmente um livro de transações. É um livro de registro de transações que eu vou fazer de maneira distribuída. Então, tudo que é transação, tudo que é atividade que eu vou realizar, aí vocês podem imaginar, né, num prontuário médico, tudo que o médico estiver fazendo, quando ele vai fazer uma consulta, ele vai registrar nessa blockchain. Vai registrar nesse livro, como se ele estivesse registrando a ficha do paciente. Né? E por que ela é interessante? Aqui tem uma sequência de passos que mostram por que tanta gente está pensando em utilizar essa solução. Primeiro porque ela é distribuída, ela é compartilhada, então todo mundo tem acesso, claro que de maneira segura. E para mim o que interessa mais é essa parte aqui, ó, sem confiança prévia entre os participantes, ou seja, não preciso confiar em alguém. Aí eu vou voltar para o Bitcoin, que é uma aplicação de blockchain. Tem coisa mais que tu segura melhor do que o teu dinheiro. E aqui, como é que eu vou colocar o meu dinheiro num ambiente que é completamente permissivo, que todo mundo tem acesso, mas as pessoas estão colocando e confiam nesse ambiente. Né? Confiam no ambiente, não nas pessoas que estão lá. Não em quem está utilizando essa rede, quem está utilizando essa moeda. Por que o Bitcoin já chegou a valer quase 20 mil dólares, um Bitcoin? Né? Hoje está em 7 mil, eu não sei o valor certo, mas está por volta de 7 mil dólares. Como é que as pessoas colocam o seu dinheiro num ambiente que é completo? Porque ele me dá algumas garantias. Primeiro, que ele é imutável. A ideia dessa cadeia é assim, uma vez que eu coloquei lá, está lá. Para eu alterar, eu tenho que colocar uma outra informação dizendo que eu alterei aquela informação dele. E tem umas garantias que me tornam ela imutável. E isso é muito legal porque eu consigo fazer auditorias, eu consigo verificar tudo que aconteceu em relação a um determinado produto. Eu vou falar ali na frente, mas pense numa cadeia de suprimentos para hospitais, por exemplo. Né? Eu consigo saber desde a hora que foi produzido um material, o produtor, o fornecedor da matéria-prima pode fazer um registro nessa blockchain. Depois vai para o cara que vai produzir, que ele faz um outro registro, depois vai para quem vai produzir um insumo, e assim por diante. Até chegar, por exemplo, no paciente final, ou até eu fazer o descarte daquele equipamento, daquele medicamento, ou assim por diante. Então eu consigo garantir todo esse tracing, né, todo esse tracking, eu consigo verificar tudo o que aconteceu no tempo de vida. E isso vai ser muito importante para diferentes áreas. Eu estou falando da área da saúde, mas para diferentes áreas. Hoje em dia, se a gente quer exportar carne, por exemplo, para a Europa, muitos países exigem que a gente saiba o que o animal comeu, né, até chegar lá no produtor final. Então, e essa imutabilidade, ela tem essa característica de trazer um pouco mais de confiança. Auditável, eu já falei, não existe autoridade centralizada, eu não preciso delegar isso para ninguém. Ou seja, todo mundo vai estar nesse ambiente, então não preciso alguém. E o que vai me garantir isso tudo são esses algoritmos criptográficos, eu vou falar um pouquinho deles ali, vou tentar não ser muito técnico, tá? Mas esses algoritmos criptográficos é quem me garante. Mais uma perguntinha, quem faz transação bancária aqui? Desculpa, vou repetir a pergunta, que a pergunta foi vaga. Quem faz transação bancária usando o seu celular?
E como é que vocês utilizam? Vocês sabem se funciona ou não funciona? Vocês imaginam que funciona porque vocês acreditam que aquilo é seguro, né? Na realidade, segurança tem tudo a ver com isso. Eu ter confiança de que aquilo está funcionando. Mas a gente usa. Quem usa o WhatsApp deve ter visto no ano passado, ano retrasado, que ele começou a dizer que as mensagens elas são cifradas ponto a ponto, né? Em princípio, a nossa comunicação toda aqui, quando a gente usa o WhatsApp, ela está criptografada. E ela estando criptografada, as mensagens que estão circulando aqui, quando a gente está trocando, elas podem ser vistas, mas elas não podem ser interpretadas. A gente não consegue ver o que tem lá dentro, né? Então, a gente tem certa privacidade. Quem me garante tudo isso aqui são esses algoritmos criptográficos. Então, o que é uma blockchain e quais são esses conceitos básicos para a gente tentar entender pelo menos que tecnologia que é essa? São 4 conceitos que qualquer aluno da área de computação, ou mesmo alguns alunos de outras áreas técnico-científicas que fazem alguma disciplina, alguma coisa na área de programação, acabam aprendendo de alguma forma. Tá? Primeiro, já diz, né, uma cadeia de blocos, então a gente usa um conceito que é de lista encadeada. Para tentar ser bem assim, simplista em relação ao que é uma lista encadeada. Quem brincou aqui quando era criança daquela busca ao tesouro, né? Que tu tinha uma pista, aí daquela pista te mandava para outra, e aí daquela pista te mandava para outra, e assim sucessivamente até que tu chegasse no teu objetivo. Isso é uma lista encadeada, né? Cada nodo, cada ponto, cada conjunto de dados me indicam qual é o próximo bloco dentro dessa minha cadeia. Então isso é muito simples de ser implementado, isso é trivial de ser implementado. O próximo conceito é um conceito que todos nós utilizamos. Por isso a minha pergunta em relação a quem usa o sistema bancário pelo celular e quem usa o WhatsApp. Porque a gente usa isso aí o tempo todo. E criptografia simétrica, ela é muito legal. Eu trouxe R$100 aqui. E vou dar para quem conseguir resolver um probleminha que eu vou passar. Tá bom? Na realidade, criptografia assimétrica, ela parte de alguns conceitos da matemática e alguns conceitos que vêm de centenas de anos para trás, alguns até de alguns milhares de anos atrás. Tá? Todo mundo sabe o que é um número primo. O número primo é aquele que é divisível por ele e por um só. Ou seja, ele não tem nenhum outro fator, não tem nenhum outro número que divide ele de maneira inteira. Tá? Se o número não é primo, esse número é composto. O que é um número composto? É um número que é formado por uma multiplicação de primos. Tá? Por exemplo, o número 3, ele só é divisível por 3 e por 1. O número 5 só é divisível por 3 e por 1. O número 15 é um número composto. Por que ele é um número composto? Ele é uma multiplicação de dois números primos. Quais os números primos? 3 e 5. Certo? O número 25 também é uma multiplicação de 5 por 5. O número 100 é uma multiplicação de números primos. Quais números primos? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 5 vezes 20. 20 vezes 5 dá 100. Certo? R$100 para quem achar uma maneira diferente de utilizando esses 4 números, 2, 2, 5 e 5, de chegar no número 100. Vocês já devem saber a resposta, não é? Não, vocês devem saber a resposta. Não ia dar R$100 de graça, certo? Qual a resposta? Não tem outra forma. Não existe. E eu posso pegar qualquer multiplicação de números primos. Vamos supor, eu vou pegar um número primo gigantesco, de 600 dígitos, e vou pegar um outro número gigantesco de 600 dígitos, vou multiplicar esses dois números, vai me dar um número gigantesco. Certo? É esse tamanho de números que a gente trabalha em criptografia simétrica. Né? São números com 600 dígitos. A gente não tem nem ideia do que seja isso, mas a gente trabalha com esses números. Eu multiplico esses dois números gigantescos, e só tem uma forma de eu chegar naquele número gigantesco, que é multiplicando aqueles dois números primos. Não existe outro. Essa é toda a base para a criptografia assimétrica que a gente usa hoje em dia. A base é
impossível, não, desculpa, de maneira prática, é impossível eu descobrir quem é esse P e esse Q, dado esse número gigantesco N, que é a multiplicação dos dois. É possível? Mas vai levar mais do que o tempo do universo, usando todo o poder computacional que a gente tem na Terra para chegar lá. Tá? Toda a base da criptografia assimétrica é feita dessa maneira. E o que é legal aqui, isso chega a ser fantástico, assim, quando tu consegue entender o quão legal é, como é que os caras bolaram os números para eles serem assim. Tá? Como é que as coisas se encaixam de uma maneira tão perfeita na natureza para as coisas serem assim. E uma outra característica é, se vocês olharem ali o que a gente tem, a gente chama de chave pública e chave privada, né? P é de private key e S de secret key, a minha chave secreta. Todo o sistema que a gente usa, por exemplo, para fazer transação bancária, ele usa um protocolo lá chamado HTTPS, né? Tudo que a gente tem dentro do WhatsApp, que ele usa também criptografia assimétrica para fazer troca de chaves, é um pouquinho mais complicado do que eu estou falando, tá? Mas tudo isso é baseado de que se eu tenho uma chave pública e eu tenho uma chave privada, esses dois números, aquele P e aquele S lá, se eu multiplicar os dois dentro de um determinado módulo que a gente chama, o resultado é 1. Tá? Tem toda uma matemática envolvida, bem simplesinha também. Vai lá para Euler, usa teorema de Euler, teorema de Fermat, mas são bem simples mesmo, se eu fosse explicar para vocês. E a ideia aqui é a seguinte, o que é legal dentro desse celular que a gente tem, dentro do computador que a gente tem, dentro de toda essa parte de TI, que tudo lá dentro é um número. Tudo. Pensa em qualquer coisa, o som, né, uma música que tem dentro do computador, é um número. Essa tela que está sendo exibida aqui é um número. Mas está cheio de gráfico, mas é um número. Isso tudo aqui, se eu pegar lá de cima, daquele pontinho branco, preto, e chegar até lá embaixo no outro pontinho preto, todos esses pontos, eles são números. Se eu juntar todos esses números, isso me dá um número gigantesco, mas é um número. Certo? Então, qualquer mensagem, qualquer prontuário eletrônico, qualquer som, qualquer coisa que vocês... Um programa de computador é um número. Tudo é um número. Se tudo é um número, eu posso fazer operações matemáticas com esses números. Certo? Então pense aquilo ali, a mensagem M. Tá? Aquele M ali pode ser o quê? Uma transação, pode ser um prontuário eletrônico, pode ser um som. Só transforme isso. Imaginem que isso é um número. E eu elevo esse número numa potência gigantesca, que nem eu tinha falado para vocês, lá com 200, 300 dígitos. É rapidinho de fazer isso. É rapidinho em termos, mas é rápido. É menos de segundo. E eu elevo numa potência. PK da vida lá. Isso dá um outro número. Dá aquele meu C lá, que é o meu texto cifrado. Então, quando as mensagens podem estar trafegando... Não é bem assim, mas se a mensagem fosse trafegando, aquele número ali, como é que eu chego de volta na mensagem? Eu levo num outro número, e aí eu chego naquela minha mensagem de volta. Como é que isso tudo funciona? Parece mágico, mas é tudo milimetricamente, matematicamente ajustado. E tudo isso funciona baseado nesse princípio, né, baseado em números primos, números compostos, teorema, que a gente chama de teorema de Fermat e assim por diante. Então toda essa tecnologia que vocês usam aqui, a gente usa, de troca de mensagens, que estão cifradas, ela usa esse conceito de criptografia assimétrica. Parece difícil, mas é tudo muito simples mesmo. Se vocês fizessem umas continhas, vocês iam ver e vocês entenderiam isso de uma maneira muito fácil. Então, blockchain se baseia nessa ideia, uma lista encadeada, se baseia nessa ideia aqui de criptografia assimétrica. Por isso que eu vou fazer alguma coisa lá dentro, eu vou colocar lá. E se eu cifrar aquilo usando minha chave pública, por exemplo, ou alguém cifrar usando minha chave pública, só quem tem essa chave aqui, a chave secreta, é que consegue ver. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com números que são de centenas de dígitos. E aí não adianta eu ficar tentando por força bruta, porque senão não vai funcionar. Até tem alguns ataques que a gente faz. Quantas pessoas a gente tem? Tem 100? Alguém quer apostar comigo? Essa é uma aposta real, eu posso perder. Alguém quer apostar comigo aqui que tem 2 pessoas aqui que têm a mesma data de aniversário, não o ano,
dia e mês? Eu aposto, R$100. Esse eu pago. Mas alguém tem que garantir e apostar. Esse eu pago. Tem alguns tipos de ataques. Ninguém quer apostar? Eu ia provavelmente ganhar, tá? A probabilidade de ter 2 pessoas aqui, a partir de 70 pessoas, na mesma sala, de ter 2 pessoas, 2 de vocês que têm a mesma data de aniversário, é superior a 99%. Depois o Neto pode verificar, não sei na inscrição se tinha data de aniversário de vocês, mas se tivesse ele vai verificar, provavelmente tem mais de 2 que têm a mesma data de aniversário. A gente chama isso de o paradoxo do aniversário, e dado esse paradoxo a gente consegue fazer alguns ataques que diminuem a segurança, mas como a gente usa números gigantescos, diminuir a segurança não vai ser grande, não vai trazer grandes... Esse ninguém quis apostar, né? Esse eu podia perder, por 0,01%, mas eu podia perder. Uma outra questão que é importante para a parte de blockchain é essa questão de funções resumo, que a gente chama, né? Funções hash. Isso é muito usado também, certificados digitais, assinatura digital, quem usa o eCPF para fazer declaração de imposto de renda, acaba usando essas funções. A ideia dessas funções aqui, ó, ela é fazer o quê? Eu pego uma mensagem de qualquer tamanho e ela me dá uma mensagem de tamanho fixo aqui embaixo, certo? Aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas SHA-1, SHA-2, MD5 e assim por diante, são funções resumos, porque eu quero pegar qualquer coisa aqui, gerar um número que seja fixo. E o objetivo dessas funções aqui é fazer com que, se eu mexer um bitzinho aqui, se eu mexer num caractere aqui em cima, esse resultado aqui é completamente diferente do resultado anterior. A gente tem aqui o que a gente chama de efeito cascata. E o objetivo aqui é, dado esse número, eu não consiga chegar na mensagem anterior. Dado diferentes mensagens, eu nunca consiga replicar aquele resultado que tem aqui embaixo. Como eu não vou conseguir... Essa é a ideia matemática, tá? Ela não é sempre interessante assim, que quando a gente trabalha com segurança, nunca é matematicamente impossível. Ela é praticamente impossível, porque vai levar centenas de anos, milhares de anos, o tempo do universo. Só para vocês terem uma ideia, aqueles números que a gente trabalha aqui, eles são do tamanho do número de átomos que existe no universo. É nesse tamanho que a gente fala quando a gente trabalha aqui. Tá? Então, essas funções hash, elas vão servir para a gente fazer aquele encadeamento quando eu mostrar o bloco ali para vocês. Eu tenho que dar meu tempo porque eu falo demais. E as redes peer-to-peer, né? Essas redes peer-to-peer, muitos de vocês já usaram, quem já usou Skype no passado usava, quem já usou esse Spot Quarantine já usava, quem usava Kazaa, quem usava Azureus, quem usava esses aplicativos de distribuição de conteúdo no passado, usava essas redes peer-to-peer. Então tem diferentes aplicações. Então, esses 4 conceitos básicos são utilizados para a gente construir uma blockchain. A partir deles, claro, eu vou falar mais outros 2 conceitos ali, mas esses são a forma... Então isso aqui, ó, é tudo tecnologia que provavelmente vocês já usam aqui no hospital, as farmácias usam, qualquer sistema usa. Criptografia simétrica, lista encadeada, redes, né? Funções hash. Hoje a gente guarda senhas usando funções hashes mais alguma coisa. Em princípio, isso é uma outra, até uma dica assim, em princípio, se um dia vocês forem perderem a senha e pedirem para o sistema que ele devolver a senha para vocês, se ele devolver a senha para vocês, cuidem, porque ele não está guardando a senha de vocês usando alguma função dessas. Ou seja, se alguém quebrar aquele sistema, ele vai pegar a senha de todo mundo. O que ele tem que fazer? Em geral, o sistema ele deveria pedir para você redefinir a senha. Se ele pede para você redefinir a senha, significa que ele não guardou a tua senha. Significa não. Provavelmente ele não guardou a tua senha. Tá? Mas porque ele usa esse tipo de função. Então isso são tecnologias que a gente usa. Só que elas foram unidas, jogadas dentro de uma cadeia, né? E essa cadeia aqui é uma cadeia de blocos. Dentro dessa cadeia de blocos, depois vai ter uma outra figurinha, mas eu posso ter diferentes informações. Então quando alguém faz uma operação, vou pegar o Bitcoin, que é uma tecnologia que está sendo bem utilizada, uma aplicação de blockchain. Quando a gente faz transferência de dinheiro de uma pessoa para outra, isso é uma transação. Eu jogo essas transações aqui dentro e eu encadeio isso de que forma? Eu tenho uma informação do bloco
anterior. E o que é essa informação? É essa hash que eu falei, ou seja, eu pego todas as informações que tem aqui dentro, gero um número e guardo aqui. Se eu mexer um bitzinho dentro desse bloco aqui, esse cara sabe. Porque o hash desse bloco aqui, esse número, é usado aqui. Se esse cara alterou, esse cara aqui, quando eu for gerar o hash que eu vou armazenar aqui, também vai ser alterado. Se esse cara foi alterado, o desse cara também vai ser alterado. Vocês conseguem ver a reação em cadeia que tem aqui? Então, por isso da imutabilidade. Se alguém mexer em alguma coisa aqui dentro que já está registrada nessa cadeia, qualquer alteração aqui afeta o restante da cadeia. E aí o pessoal vai dizer, opa, tem alguma coisa que foi mudada nesse bloco aqui, nós não vamos aceitar essa mudança, e aí toda a blockchain permanece como está, porque ela é distribuída, né? Ela não está em um local só, ela está em diversos locais. Esses dados estão em diversos locais. Então, se alguém tentar burlar o sistema, vai acabar sendo reconhecido. A não ser que aquele alguém detenha mais de 51% de toda essa cadeia. Mas isso aqui, então, é essa cadeia, né? A gente usa aqui, então, aquelas tecnologias, a questão de hash, a questão do encadeamento, a questão essas transações a gente assina usando criptografia assimétrica, e tudo isso está colocado dentro de uma rede peer-to-peer. Vou virar o tempo. Aqui tem mais algumas estruturas, tá? Isso aqui é para o Bitcoin, mas assim, para cada blockchain, essa estrutura pode ser diferente. Tem diferentes sabores de blockchain hoje em dia no mercado, Hyperledger, Ethereum, Stellar, R3 Corda. Lá na PUC a gente implementou uma também para a questão de internet das coisas. Então já tem um monte de soluções e esse bloco aqui pode ser diferente. Tá? Legal. Tem outros dois conceitos que são muito importantes, que é assim, como eu estou num ambiente que é completamente promíscuo, que é completamente permissivo, que é um ambiente que eu não confio em ninguém, certo? Como é que eu consigo fazer uma transação e efetivar isso dentro dessa cadeia e todo mundo acreditar naquilo e confiar naquilo? Para isso a gente usa o que a gente chama de algoritmos de consenso. Ou seja, todos os blocos que eu vou colocar dentro dessa cadeia, alguém tem que chegar e dizer assim, pode colocar lá dentro e confiar nessa transação, nesse bloco, que esse bloco vai ser válido. Tá? Tem diferentes algoritmos de consenso. Eu vou pular aqui uns slides, tá? Mas existem diferentes sabores de algoritmos de consenso. Esse aqui a gente chama de prova de trabalho, esse proof of stake, aqui é dos generais bizantinos. Tem diferentes tipos de blockchain que a gente pode usar. A gente pode usar blockchains públicas, como é o caso do Bitcoin, mas a gente pode usar blockchains que a gente chama de privadas. Ou seja, eu não preciso dar acesso para todo mundo. Só alguns nodos têm acesso àquela blockchain. Então eu posso fazer diferentes sabores. Dependendo do tipo de blockchain que eu tenha, se ela é pública, se ela é privada, ou às vezes chamada de permissionada, os algoritmos de consenso podem ser diferentes. O que é usado no Bitcoin é o que a gente chama de prova de trabalho, e esse algoritmo ele requer trabalho mesmo, né? Então, para eu minerar, que a gente chama, né, um novo bloco, minerar um bloco dentro do Bitcoin é basicamente fazer o seguinte: dado um conjunto de transações que eu quero registrar nessa minha blockchain, eu preciso que alguém diga, esse bloco pode ir para dentro da blockchain. Esse algoritmo ele faz o seguinte, ele tenta calcular, se lembra do hash ali que eu tinha naquele bloquinho? Ele diz assim, o primeiro cara que achar um hash que tenha x números zeros na frente, ou seja, o primeiro que achar um número que tenha x números zeros na frente, ganha essa loteria, ganha esse consenso, né? E aí ele vai ser recompensado por isso. Como é que ele faz para ganhar isso? Ele faz o seguinte, isso é muito legal. Isso aqui é muito legal. Vocês viram que tem um nonce aqui, né? Um número. Esse número aqui, número que é usado uma vez só. Lembrem que para eu gerar aquele hash, né, o hash desse bloco, eu tenho que calcular uma função resumo em cima desse bloco como um todo. Se eu quero que o resultado dessa função resumo tenha 20 zeros na frente, como é que o pessoal faz nesse algoritmo de prova de trabalho? Ele fica chutando números aqui.
ele coloca o número 1, calcula o hash. Coloca o número 2, calcula o hash. Coloca o número 3, calcula o hash. Coloca o número 4, calcula o hash. Até quando? Até ele achar um resultado que tenha x zeros na frente. Quanto tempo leva isso? Hoje em dia, cerca de 10 minutos, usando computadores que têm centenas ou milhares de processadores. Isso é o que a gente chama de prova de trabalho. E aí, quando o cara descobre aquele número, o que ele faz? Agora volto para cá. Alguém acha, e aí o que ele tem que ter alguma confirmação. Então, quando alguém acha aquele número, ele diz: pessoal, achei o número. Aí ele joga isso na rede, alguém diz: tá legal, mais alguém diz: tá legal, o cara achou mesmo, e aí aquele cara é recompensado. Esse é um dos algoritmos de consenso, tá? Chamado prova de trabalho, que é usado em moedas em geral. Mas tem outros que são muito mais rápidos. Esse aqui dos generais bizantinos, eu preciso que um conjunto de nodos nessa rede confirmem que aquela transação, aquele bloco é válido. Esse aqui é quem tem maior poder dentro dessa... E aí? Tudo bem? Quebrando o protocolo. Pessoal, então tem diferentes algoritmos. E um outro aspecto que tem dentro de blockchain, que é muito interessante, é essa ideia de smart contracts. Ou seja, contratos inteligentes. Como essa é uma rede completamente distribuída, hoje já é aceito legalmente, em alguns países, um código, programa de computador, que vai funcionar como um contrato. Esse código de computador, que vai funcionar como um contrato, é que vai fazer o quê? Vai... esqueci a palavra? Mas vai gerenciar as relações, por exemplo, entre um comprador e o vendedor. Vai ser por esse pedaço de código de computador. Aqui, ó, anteriormente, ou hoje em dia, quando a gente quer fazer um contrato entre comprador e vendedor, a gente envolve advogados, seguradoras, cartório, autenticação, um monte de pessoas para a gente ter uma certa confiança entre esse cara e esse cara. Com o blockchain, isso já está acontecendo, eu vou ter um pedaço de código aqui que vai gerenciar essa relação. Uma vez esse cara e esse cara concordando com esse contrato que está dentro dessa minha cadeia, de um pedaço de código, essa transação ela é efetivada dentro da minha blockchain e dali para frente ela é válida legalmente já em alguns países. Então, isso tudo é essa ideia de smart contracts. E esse smart contract não é nada mais, nada menos do que um programa de computador que vai estar rodando em cima dessa minha blockchain, que é muito legal também. Ou seja, a gente vai chegar... Cadê o Luiz? A gente vai chegar nos Jetsons. Na realidade, a gente já chegou nos Jetsons, né? Tem uma outra coisa que o Luiz não falou na apresentação dele, que era aquela questão de materializar, né, o café e assim por diante. Vocês assistiram Star Trek? Eu vi uma palestra em São Paulo, uns 6, 7 meses atrás, não, 3 meses atrás, o cara disse assim, ó, a gente já tem teletransporte. Não para coisas vivas, mas para coisas inanimadas tem, né? Essa impressora 3D, eu tenho um projeto aqui, eu mando o projeto lá para os Estados Unidos, o cara materializa lá aquele produto que eu estou querendo mandar. Não precisa nem mandar por avião, por navio, por não sei o que. Eu só mando o projeto e ele materializa. Então, no final das contas, sob um certo ponto de vista, a gente já tem teletransporte. Então, é muito legal. Show! Mas será que vocês precisam de uma blockchain? Né? Toda a tecnologia, quando ela surge, eu peguei esse... isso aqui, na realidade, essas alterações fui eu que fiz. Já tem um quadrinho do Dilbert exatamente igual a esse, só que no quadrinho do Dilbert ele só trocou isso aqui, ó. Ele trocou database e colocou blockchain aqui no lugar. Eu só fui no quadrinho do Dilbert lá, que era do passado. Ele já atualizou e eu só mostrei a atualização que ele fez de uma maneira um pouquinho mais explícita. Mas com toda a tecnologia é sempre assim, né? Surge uma nova tecnologia e aí a gente quer sair aplicando. Lá no final vai ter um slide assim para vocês que estão pensando, talvez, em utilizar essa tecnologia ou fazer desenvolvimento com essa tecnologia, que é do Gartner, que eu acho que é bem interessante também. Mas essas tecnologias, elas vêm e parecem moda e a gente tem que utilizar. Então a gente tem que pensar muito bem. Mas só para vocês entenderem, por exemplo, em setembro eu estive no NIST, que é o National Institute of Science and Technology, que é um que determina diversos padrões no mundo todo. Eles estão definindo para onde vai blockchain, vai ter algum padrão de blockchain ou não, e assim por diante. E
e tinha um cara do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, e eles já têm uma solução, por exemplo, usando blockchain, que registra nessa blockchain desde o momento que a gente solicita um visto americano até o momento que a gente volta do país. Tudo isso é registrado pelos diversos setores que a gente passa, pela empresa aérea, pela imigração, lá dentro dos Estados Unidos, quando a gente sai. Tudo isso eles já têm uma solução usando blockchain. Então isso vai estar acontecendo já. Agora, que tipo de aplicação? Eu vou falar um pouquinho só para vocês darem uma olhada num panorama geral e depois a gente vai entrar na saúde e vamos ver se a gente consegue colocar uns 3 videozinhos ali, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas olha só, isso aqui, se não me engano, é de 2017. Isso é um número de empresas, né? Um pedacinho de empresas que está, eu já vou aproximar cada um deles, que está desenvolvendo soluções usando blockchain. Então são assim, ó, dezenas, centenas de empresas. Aqui no Brasil a gente tem diversas soluções também. Mas só para a gente dar uma olhada, ó. Então tem desde a questão de conteúdo digital, né? Desde transferência de transações com segurança digital, propriedade, documentos, compra de assets digitais. Eu vou passar rápido, porque não tem, né? Olha aqui, ó, registros descentralizados de pacientes, né? Depois lá na frente tem mais. Plataformas para compartilhamento de mercado, políticas, e assim por diante. Ó. Se vocês forem olhando a questão de conteúdo digital, como é que eu faço para fazer todo esse registro, e assim por diante. Então aqui tem diferentes empresas em diferentes áreas que já estão desenvolvendo soluções IoT, né? Internet das Coisas. Então como é que eu faço isso tudo? Internet das Coisas é um ambiente, a gente está trabalhando lá na PUC, eu acho que não tem nenhum slide aqui, mas a gente está trabalhando com uma universidade na Austrália, com uma empresa de carros, com um setor de pesquisa de uma empresa de carros da Alemanha, que é para embarcar a blockchain dentro dos carros, esses carros autônomos e assim por diante. E aí todas as transações, tudo vai ficar registrado numa blockchain, e esses carros, a ideia é que eles interfaceiem com a infraestrutura que a gente tem numa cidade. Então, aí eu vou conseguir controlar, por exemplo, o trânsito, eu vou conseguir fazer um monte de controles que eu não teria. Vocês querem um ambiente mais não confiável do que esse, né? Onde os carros chegam numa cidade, saem da cidade, a infraestrutura da cidade, ambulâncias, carros de polícia, como é que esse ambiente todo interage? Então, tem bastante nessa questão de internet das coisas. A ideia é essa mais para a área de saúde, efetivamente, né? Mas se vocês pensarem, ó, desde a hora que uma empresa está confeccionando um medicamento, então tudo isso, tudo que está acontecendo aqui dentro, eu vou registrando dentro dessa minha blockchain. Quando isso vai para o setor de distribuição, então todos aqueles medicamentos também, tudo que está acontecendo aqui vai sendo registrado nessa blockchain. Quando vai para o hospital, quando vai para a farmácia, até chegar no usuário final, até chegar no paciente. Então a gente vai conseguir ter um tracking de todo o medicamento, desde a confecção até ser utilizado por alguém. Se eu quiser saber quem foi que usou o medicamento do lote tal, eu consigo só olhando para a minha blockchain. Né? Então isso é uma solução que já está sendo colocada no mercado e eu vou conseguir fazer todo esse tracking. Claro que tem ainda para botar toda essa tecnologia, tem diversos passos, mas até o usuário lá no final, que vai ter o celular, todo mundo tem um celular, vai ter uma appzinha lá e ele vai conseguir fazer todo esse tracking, o que vai ser muito legal para o paciente no final. Isso aqui eu tinha falado para vocês, da questão de internet das coisas também, né? E aqui, se vocês entrarem em indústria 4.0, isso também já tem soluções, casas inteligentes. Hoje a gente chega em casa, se quiser, eu acendo a luz, a cafeteira, antes de sair de casa. Né? Tecnologia a gente já tem para tudo isso. Controla toda a tua casa, a luz, voz, tal. Alguém tem a Alexia aí? Dá comando de voz, ela liga a luz, liga a TV, faz de tudo para ti. Então a tecnologia está aí, só falta a gente usar essas soluções. E nessas smart, alguma coisa aqui, transporte inteligente, isso tudo vai acontecer e já está sendo colocado, por exemplo, também dentro de blockchain. 15 minutos. Na área da saúde, né?
Tem um gráfico aqui que já está desatualizado, essas coisas acontecem muito rápido, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas das áreas onde na área da saúde isso tudo está acontecendo, né? Desde a parte de infraestrutura, ou seja, eu não precisar mais ter, por exemplo, o pessoal do TI aqui talvez vai querer um pescoço, mas eu não vou mais precisar comprar diversos servidores, né? Isso já está acontecendo, empresas de desenvolvimento já estão fazendo assim. Para que eu vou comprar metal, né? Eu simplesmente compro toda essa infraestrutura numa nuvem da vida e está lá. Ele tem um protocolo de serviço, você já não compra, então está ótimo, né? Mas toda essa parte de blockchain também, tem empresas aqui que estão fornecendo assim, eu não quero desenvolver a minha, eu não quero instalar a minha, eu vou comprar esse serviço. Eu compro esse serviço e aí eu coloco toda essa minha aplicação dentro de uma blockchain e tem alguém já provendo esse serviço, essa infraestrutura para mim. De novo, lembre daquele meu disclaimer lá na frente. Nenhuma dessas, eu não analisei todo esse nome de empresa aqui, então eu não sei se funciona, não sei se são boas e assim por diante. São pessoas que estão trabalhando nessa direção. Tá? A questão de registros, ó, isso aqui para mim eu acho que vai ser a grande sacada se isso conseguir ser implementado. Imagine eu poder ir para qualquer médico, qualquer consulta ser registrado dentro dessa numa blockchain. Eu tenho minha wallet no meu celular. E aí eu vou num outro médico, eu simplesmente dou acesso a ele, é todo o meu prontuário. Né? Eu fui num dermato, está registrado ali. Eu fui no cardio, está registrado ali. Eu fui, qualquer um, está registrado ali. Certo? Então isso vai ser muito legal. Na hora que essas soluções estiverem no mercado, eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade. Claro que tem assim, ó, a tecnologia ela vem, ela é usada, mas ela leva um tempo até ser assimilada pela sociedade como um todo. Muitos médicos vão ter que se adaptar a esse novo ambiente. Não vai ser mais só a fichinha dele, ele vai ter que entrar nesse ambiente. E isso vai levar alguns anos, porque tem toda a questão da tecnologia e tem toda a questão de migração das pessoas para essas tecnologias. Aqui provavelmente todo mundo usa o WhatsApp, mas quem não tem uma avó, um vô, um pai, uma mãe, que na hora que vai usar o WhatsApp é um perigo, né? Porque tu nunca sabe se ele está gravando alguma coisa, se não está. De repente tu está conversando, está gravando aquilo, depois vai para a família como um todo. Então tem um momento de adaptação dessa tecnologia e isso vai acontecer. Mas toda essa parte de registros médicos, então, foi falado, né, eu acho pelo Luiz, essa questão de BI, né, de Data Science e assim por diante. Já tem empresas, porque o que acontece? A blockchain, como ela é imutável, como eu vou fazendo registros, as informações vão ficar ali. Tamanho da blockchain do Bitcoin, alguém sabe? Sei que tem um pessoal aqui que já mais ou menos trabalha com isso, né? Mas quanto vocês acham que tem lá? A blockchain do Bitcoin está acima de 200 GB, se não me engano, um aluno meu falou ontem. 200 gigabytes, né? Isso vai ter que ser armazenado. Agora vocês imaginam o que tem de informação ali dentro, que se eu usar alguns algoritmos de inteligência de negócios que eu possa extrair, tem muita informação. E eu posso colocar muitas informações. Só para vocês terem uma ideia, dentro da blockchain do Bitcoin tem de tudo, tá? Não tem só transações bancárias. Tem imagens, tem sites, tem um monte de coisa, tem documentos. Então imaginem o que eu posso fazer em termos de análise. Claro, tem algumas questões que vocês devem estar pensando aqui, né? E a questão de privacidade. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Então, no momento que eu tiver uma solução, e aí volta para aquela minha questão de criptografia, né? Assimétrica ali. Eu posso colocar minhas informações lá dentro, eu posso colocar de uma maneira cifrada, que as pessoas tenham acesso àquela informação cifrada, mas não têm acesso aos dados que estão lá dentro. Por que eles não têm? Porque eles não têm a chave. Eles não têm a chave privada para decifrar aquilo. Eles podem tentar decifrar? Podem. Mas se foi bem cifrado, vai levar o tempo do universo para eles conseguirem decifrar. Tá? Se vocês viram falar do Snowden uns anos atrás, se vocês viram falar de algumas pessoas, um cara que ficou preso na Inglaterra, eles recuperaram todas as informações do disco, mas eles nunca conseguiram decifrar o que está lá dentro. Quando é bem cifrado, quando segurança é usada de uma maneira apropriada, não tem como eu decifrar. Então tem um monte de mecanismos de segurança que eu posso registrar, deixar lá e só posso dar acesso para quem eu quiser. Tá? Vocês mesmos que usam o WhatsApp, tá? Para cada pessoa com quem vocês se comunicam tem uma chave diferente. Então os dados, quando eu estou mandando uma mensagem para o Neto ou lá para o Amaro,
ela vai cifrada de maneira diferente. Então tem maneiras para eu trabalhar com isso e dar acesso dessa maneira. Depois eu vou passar por esses dados aqui de uma maneira mais rápida. Mas toda essa questão de IoT, né? Hoje a gente tem dispositivos que a gente veste. Você chega no hospital, minha esposa estava no hospital ontem, estava cheio de conector nela lá. E a gente fica só acompanhando, ficava brincando com ela. Agora subiu, agora baixou. Daqui tantos minutos vai medir a pressão de novo. Então está conectado já o tempo todo, né? O celular, se vocês pegarem o celular de vocês, quem tiver o iPhone, eu não sei como é que é no Android, mas ele tem todo o registro de quantos passos eu dei, quantos andares eu subi, como é que foi o meu comportamento. Daqui a uns tempos, com certeza, já está acontecendo, vai acontecer, a gente vai ter um chipzinho implantado na gente. Né? Voltem para os Jetsons, que o Luiz mostrou lá atrás. Né? Bom, voltem para o Star Trek, que tinha o comunicador, que o cara falava lá na década de 60. Então vai acontecer, a gente vai ter isso tudo registrado. Nessa questão de internet, né? Internet das coisas, tudo vai estar conectado, a gente está conectado, então isso está acontecendo. A questão de identidade, como é que eu garanto, isso ontem mesmo eu assisti um trabalho de conclusão lá na PUC, que os caras usaram uma forma de pular um TCC, que era para como é que eu guardo os registros da minha identificação. Hoje a gente tem CPF, identidade, passaporte, carteira de motorista, esqueci, certidão de nascimento, carteirinha da Unimed, de outros planos de saúde, carteirinha talvez aqui do Hospital Ernesto Dornelles. Olha a quantia de documentos que eu tenho. Se eu pudesse ter isso tudo guardado em algum lugar, né? E se fosse minha identificação, assim, que valesse, vamos dizer, no mundo todo. Então tem gente trabalhando e vendo como é que eu consigo. E com essa questão de criptografia simétrica, eu poderia ter uma identificação única no mundo todo. E isso vai me ajudar. Tem gente trabalhando nisso. A cadeia de suprimentos, né? Toda essa parte tem gente trabalhando. A questão de medicina digital, então tem gente trabalhando, tentando colocar isso dentro de uma blockchain também. Aqui a questão eu acho é mais para compras, né? De advisory, às vezes eu esqueço as palavras em português, mas vale. Mas é como é que eu dou conselhos, assim por diante. Então tem um monte de soluções. Eu vou passar isso aqui, está em inglês, mas eu acho que vai dar para ter uma noção. Vamos ver se a gente consegue, porque isso é um link para o YouTube. Como o outro funcionou, esse deveria funcionar. Tenta ver se não tem o link direitinho. Tem na pasta? Tem. Se tu tem na pasta, tem lá uma pasta chamada Vídeos. Coloca o vídeo 1. Pode, mas aqui é todo mundo confiável. É o 1. Isso. Só clicar ali 2 vezes. É que o outro lá ele tinha o subtitle, a legenda, né? Então, vai sair sem legenda, mas pelo menos dá para vocês terem uma ideia, assim. Pode falar. The healthcare industry suffers from an inability to share and exchange information due to complicated agreements. A ideia aqui, imagina no setor de saúde, né? Vocês têm documentos, tem diversos fornecedores, pessoas envolvidas. Como é que funciona toda essa parte de legal? Como é que eu sei se houve erro médico, se houve erro hospitalar, quem foi o erro? Então, governo, paciente, médico, a seguradora. Então, como é que eu guardo todos esses dados? There are 4 key dimensions of blockchain. 1. Shared ledger, an independently distributed system of records shared across a business network. 2. Smart contracts, which are business terms both embedded and executed in a transaction database. 3. Consensus, in which all parties agree to the validity of a transaction and commit it to the blockchain. 4. Privacy, so that transactions are secure, authenticated, and verifiable. Another major pain point today is pending or denied claims due to missing or inaccurate information such as patient name, subscriber information, diagnosis, and procedure codes. The term clinical attachments is a concept surrounding the need for additional clinical information when a payer is adjudicating a healthcare claim. The basic premise is that sending a claim without all supporting data is time-consuming, costly, and challenging for all parties involved. Luckily, a blockchain-enabled claims process provides transparency in the claim requirements and reimbursement rules for all parties.
If the agreements between providers, patients, payers, and government regulators were agreed upon and then stored via smart contracts on the blockchain, providers would know exactly what information is needed prior to submitting claims. Proper data format requirements stored on the blockchain would enable providers to easily format the claim data to ensure that all information is entered correctly. This clarity reduces or eliminates claims being returned due to insufficient information, thus saving time and effort for all parties involved. Acho que dá para ter uma ideia, né? A gente tem diferentes partes nesse ambiente todo. Um ambiente onde a gente talvez não confie, talvez a gente tenha informações que estão perdidas, não estão todas lá. Como é que a gente pode ter um ambiente onde isso tudo possa ser confiável e a gente diminua um monte das disputas que existam legais? Desde que todo mundo tenha concordado com aquilo, isso tudo vai para dentro de uma blockchain de uma maneira legal, e aí a gente elimina um monte de... Tem outras soluções, tá? Então essa é uma só um exemplo. Funciona? Funciona. Então isso aqui é só aumentando um pouco, eu vou passar rápido agora, mas é aumentando aquilo que eu tinha falado lá no início, só para talvez que não tivesse ficado bem visível, mas a parte de infraestrutura. Aqui tinha um outro vídeo, também na parte de... Não é nem, eu não vou passar o vídeo, mas eu vou deixar depois esses slides todos para vocês, tem o link se vocês quiserem assistir. Mas aqui é a questão de integração entre sistemas. Hoje a gente tem o sistema do Hospital Ernesto Dornelles, tem do Multivento, tem do laboratório, tem das farmácias, tem dos médicos, né? Tudo isso, como é que a gente faz para interligar todos esses sistemas? Então já tem uma solução aqui que tenta fazer assim, ó, fazer com que cada um saia do seu ambiente completamente fechado e comece a interagir num ambiente onde, a princípio, eu não tenho confiança, mas eu consiga interagir com todos esses ambientes de uma maneira que eu vou prover para o cliente final uma melhor solução. Então, isso aqui de novo, tá? A questão de gestão de registros. Aqui é só uma figurinha que mostra, então, toda essa questão desde o paciente, o tratamento, o plano de saúde, a questão de visitas, a farmácia, os registros que eu tenho, quem pode acessar, quem não pode, eu posso dar acesso limitado ao conjunto de informações para algumas pessoas, posso dar acesso temporário para algumas pessoas, então tudo isso eu consigo fazer. E aqui, né, quem está provendo os recursos para o plano de saúde, quem está pagando, quem está solicitando, todas essas informações eu consigo colocar dentro de uma blockchain e aí a gente consegue ter um ambiente melhor. Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei. Teria um outro videozinho que também não vamos passar? Não precisa. Mas aqui é todo aquele que eu mostrei para vocês antes lá, de uma cadeia de suprimentos, né? Isso aqui eu acho que é da Pharma Trust. Toda a cadeia de suprimentos, como é que eles estão fazendo para guardar todas as informações desde o momento da produção do medicamento até ele chegar lá no usuário final, no paciente, né, para ser tratado. Então tudo isso eu guardo dentro dessa cadeia. Para quem gostaria de ler, esse ano surgiu um periódico, né, que fala só sobre isso. Ou seja, se vocês querem ver as diferentes soluções que já existem para a área da saúde, no início do ano então foi lançado esse periódico, já deve ter umas 10 edições, e lá dentro deve ter uns 10, 15 ou mais artigos sobre esse assunto. Então boa parte do que eu falei aqui vocês vão encontrar nesse periódico. Isso é só para mostrar que tem muita pesquisa já sendo feita nessa área. E se vocês acessarem, colocarem lá Google, Blockchain e Healthcare, Health System ou Sistema de Saúde, vocês vão ver um número de notícias que já tem. Tá? Isso aqui eu acho que são notícias desse ano, do ano passado, desse ano. Eu peguei algumas só. Tá? Mas isso já está acontecendo, isso está mudando, vai mudar essa área que vocês estão inseridos, com certeza. Tá? E aí, para terminar, eu gosto de deixar esse slide aqui, porque isso é uma oportunidade, isso é do Gartner, tá? Isso aqui é as 10 tendências de tecnologias para 2008. Para o ano que vem isso está ainda lá na visão lá do Gartner. A blockchain continua sendo uma das tecnologias que é uma tendência.
Mas a ideia, assim, isso é uma oportunidade, então vocês têm que entender, blockchain não vai resolver todos os problemas do mundo. Tem alguns problemas que ela se adapta melhor, tem outras que ela não vai se adaptar, não adianta. Tá? Claro, se vocês forem atuar nesse ambiente, vocês têm que ter pessoas habilitadas para trabalhar com esse ambiente, senão a gente vai acabar tendo problemas. É a mesma coisa na questão de segurança, né? Não adianta dar para alguém que não saiba, porque senão vai ser quebrado. Segurança, em geral, segurança ela não é quebrada. Ela é implementada de maneira errada e aí ela vai passar. E usar com bastante cautela, né? Porque é uma tecnologia que está aí, mas ela ainda é uma tecnologia muito nova. E espero que vocês tenham aproveitado um pouco. Depois a gente tem um espaço então para perguntas, né? E agradeço mais uma vez então pelo convite. Espero que eu tenha mostrado um pouquinho sobre o que é essa nova tecnologia aí que está por trás das moedas digitais e vai mudar, com certeza vai mudar o mundo de alguma forma. Assim como a internet mudou, assim como outras tecnologias, né, os smartphones que mudaram. Tá certo? Obrigado, pessoal.